Gabriel, você tá falando alguma coisa? Porque eu acho que não tá dando para te ouvir. Agora foi? Ah, agora foi. Beleza. Tá. Bom, eu já vou dando os recados iniciais, enquanto isso vai dando um tempinho, mas acho que é o pessoal que entrar, já entrou, porque tem algumas pessoas que não comentei com você, que não vão conseguir participar da aula hoje, né? Aí eu falei, como vai estar gravado, a gente disponibiliza para eles, mais o material, Não, né? sem problema. Vão participar quantos hoje, então? Vai dar umas 22 pessoas? Seria mais ou menos isso? Eu acho que por aí, mais ou menos. Agora a gente tem 16 pessoas. É que não é todo mundo que veio falar comigo que falou, Ana, não vou conseguir participar, né? Teve, acho que 4 pessoas que colocou na lista que não dava, e aí teve uma pessoa que perguntou como que ficaria, já que ela não poderia participar. Eu falei, não, a gente vai estar gravando, disponibiliza para vocês, mas a lista de presença é quarta-feira, e aí pedi para assistir antes da próxima aula, né, que vai ser na quarta. Não, tudo bem. Então, se todo mundo concordar, a gente pode começar a aula agora. E aí, quando o pessoal for chegando, qualquer coisa eles pegam a gravação depois. O que você acha? Pode ser também. Aí eu só vou dar alguns avisos aqui rapidinho, aí a gente já pode dar início, pode ser? Claro, sem problema. Então, boa tarde, gente. Vamos dar início hoje à nossa segunda aula de termodinâmica. Deixo alguns recados em relação ao chat, né? Para tirarem as dúvidas, podem mandar por ali, que o Gabriel vai vendo e vai respondendo para vocês. Em relação à lista de presença, eu irei disponibilizar faltando uns 5 minutos no final da aula. E por conta da galera que não vai conseguir assistir a aula presencial hoje, ela vai ficar liberada até quarta-feira, meio-dia, a lista de presença. Mas, se possível, já assinem hoje no final para não esquecer. Tá? Qualquer coisa estou à disposição de vocês podem me mandar mensagem, que, se possível, eu respondo. Tanto eu quanto o pessoal do CAIM. Tá? Então, uma ótima aula a todos, uma boa tarde. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Gabriel. E agora deixa a palavra com você, tá? Bom, gente, primeiramente, boa tarde. Então, queria começar pedindo desculpas aí pelo que aconteceu na última aula, que não deu para acontecer. A gente teve que adiar ela para hoje, no domingo, né, que a gente sabe que não é a melhor opção possível, mas foi o que a gente conseguiu fazer para que a gente não perdesse essa aula, né. Então, eu vou começar já abrindo aqui, a aula de hoje vai ter bastante coisa, então talvez eu vá ter que correr um pouquinho. Então, gente, assim como a Ana falou, não tenham medo de perguntar, tá? Vocês podem perguntar sem problema nenhum. Preferencialmente, usem o chat, mas se quiser ligar o áudio aí, em algum momento que eu não estiver vendo o chat, aí não tem problema, tá? Tá, foi. Bom, vamos começar então. A nossa aula hoje é a segunda aula do minicurso de Equilíbrio Termodinâmico e Modelos Aplicados. Eu sou o professor Gabriel Pereira Assis, já me apresentei para vocês, vou apresentar de novo. Faço mestrado aqui na UFSCar, na parte de termodinâmica e cristalização industrial, né? A aula de hoje, então, a gente vai ter o objetivo específico de entender os conceitos de equilíbrio de fase, o que é um equilíbrio de fase, o que a gente quer dizer quando o sistema está em equilíbrio ou não, entender os diagramas de fase que a gente normalmente utiliza dentro da engenharia química e definir fugacidade e coeficiente de atividade. Por quê? Porque são dois parâmetros hemodinâmicos que poucas pessoas realmente entendem o que significa e conseguem trabalhar eles de uma forma não tão abstrata como eles são, sabe? Então, é interessante, é importante saber, porque é com eles que a gente vai trabalhar nas próximas 2 aulas, tá? Então, se eu tenho como te falar para vocês o que é mais importante na aula de hoje, é a fugacidade e o coeficiente de atividade, vocês conseguirem definir eles, pelo menos.
E os tópicos, então, a gente vai começar com uma introdução, que vai ser uma recapitulação das aulas passadas, o conceito inicial, o equilíbrio de fases, diagrama de fases e a parte de solubilidade. Essa parte de solubilidade eu mudei, tá? Esqueci de mudar esse slide, mas aí a gente já vai entrar em fugacidade, coeficiente de atividade, solubilidade, a gente fala na aula que vem, para não atrapalhar muito. Bom, recapitulando, a gente tem aquele nosso sistema que envolve a termodinâmica em todo ele, praticamente, e a termodinâmica nada mais do que a gente transformar energias de uma para outra como a gente quer trabalhar com elas. Então, o calor vai gerar trabalho, o trabalho vai gerar energia elétrica, e todos esses três são formas diferentes de energia. Beleza? E a gente definiu o que é termodinâmica, e eu trouxe aqui as duas definições mais importantes que a gente tem de termodinâmica. É a ciência da energia e da entropia, né? Não vamos esquecer aí que a energia vai entrar em entalpia, vai entrar em energia interna, ou seja, a primeira lei, basicamente, e entropia, basicamente, a segunda lei. As duas são muito importantes, elas vão estar andando juntas ali, enquanto a primeira lei vai ser basicamente um balanço de energia, a segunda lei vai ser o direcionamento do nosso sistema, né? Para onde que ele vai naturalmente falando. E é a ciência que estuda transformações de energia de uma forma para outra. Pô, o que transformação de energia tem a ver com equilíbrio de fases? A gente vai entender que dentro do equilíbrio, essa transformação de energia, essa transferência de energia, ela cessa. E a entropia, ela vai estar no seu máximo. Muita gente que eu pergunto, fala, não, então a entropia, como você mantém equilíbrio, é igual a zero, ou ela é a mínima. Não. O que vai ser mínimo, a gente vai ver lá mais para frente, é a energia livre de Gibbs. Ela vai ser mínima no equilíbrio. Mas a entropia, ela vai estar no seu máximo. Por quê? Porque a entropia, no máximo que ela atinge, o sistema ele tende a se manter igual, porque ele não vai ter como ficar mais desordenado. E só para a gente reforçar, a termodinâmica vai começar no início do problema e o final do problema. O meio do problema a gente não analisa, porque ele não está em equilíbrio. A gente só analisa problemas em equilíbrio. E a gente sabe, né, que se a gente quiser analisar essa parte do meio, a gente vai ter que trabalhar com operações unitárias ou fenômenos de transporte. Também a gente viu onde que ela é aplicada, equilíbrio químico e equilíbrio de fases, né? Equilíbrio químico aí, uma das utilidades é a máxima conversão possível, e equilíbrio de fases a gente consegue separar qual é o tamanho do equipamento necessário e tamanho de cristais. Bom, então equilíbrio de fases. Destilação, a gente vai ver, então, aqui número de pratos teóricos. Não, não é isso. A termodinâmica, ela avalia isso? Avalia. O fenômeno de transporte também avalia, tá? Mas não é isso que a gente vai estar analisando aqui hoje. Extração líquido-líquido, a gente vai falar de centrífuga? Não. A evaporação, a gente vai falar sobre caldeira? Não. Cristalização, a gente vai falar sobre produção de cristais? Não. E a gente vai falar sobre os objetos de estudo. Quais são os objetos de estudo? O diagrama de fases, propriedade de mistura, solubilidade, azeotropia, metastabilidade e nucleação. Gente, metastabilidade e nucleação são assuntos diretamente relacionados à cristalização, tá? A gente não vai se abordar muito a fundo em relação a isso. Eu vou falar para vocês só o conceito de metastabilidade e eu não vou me abordar na parte de nucleação. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam o básico, pelo menos. E o básico é equilíbrio líquido-vapor e líquido-líquido. Beleza? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito de cristalização. Para poder te falar sobre isso, ideal seria um mini curso somente de cristalização, que seria uma coisa interessante. Mas nesse mini curso a gente não vai estar entrando muito bem a fundo neles, tá? Os modelos, a gente vai utilizar eles com os sólidos, então vocês vão ter a oportunidade de ver a termodinâmica utilizando equilíbrio em fase sólida também. Mas a gente não vai estar abordando diretamente essa parte de metastabilidade e nucleação. Então, equilíbrio de fases. O que é uma fase? Fase é nada mais do que uma porção homogênea da matéria que compõe um sistema. Ou seja, é quando você tem simplesmente tudo igual em um determinado fluido. Então, é tudo gasoso, é tudo líquido, e você não tem uma diferença entre elas.
Como assim? Homogêneo. Todas as propriedades são uniformes ao longo da sua fase. Ou seja, se eu tenho um sistema que tem água a vapor e água líquida, na fase líquida, eu não vou ter uma região mais quente e uma região mais fria. Ela vai ter a mesma temperatura em toda essa fase. E assim como as outras propriedades também. Beleza? Então, aqui é só uma ilustração de um vapor e um gás, e um líquido, que estão em equilíbrio. Reparem que eles não vão estar literalmente fixos, tá? Eles vão estar sempre mudando de fase, só que essa mudança, ela é direta e ela é totalmente estável, ou seja, a mesma quantidade de movimento que está vindo para a fase líquida está indo para a fase gasosa. Então, aqui a gente tem uma fase, a nossa outra fase, e é importante a gente entender que homogêneo não é contínuo. Como assim? Bom, se eu tenho gotas de líquido caindo em uma coluna de gás ascendente, eu tenho duas fases. E eu tenho minha fase líquida e eu tenho minha fase gasosa. Eu não tenho várias fases líquidas. Beleza? Posso ter mais de uma fase líquida? Posso. Como? Se elas não tiverem a mesma propriedades, se todas não forem uniformes. Aí eu posso ter mais de uma. Mas se eu tenho gotas do mesmo líquido, todas as propriedades são iguais, só que elas estão em gotas separadas, ainda assim é uma fase normal. Tá? Ela não tem que ser contínua para ser uma fase homogênea. Beleza? E também a gente vai falar que eles vão estar em equilíbrio de fases quando essas fases coexistirem. O que é coexistir? Eu não vou ter nenhuma fronteira impedindo que haja uma troca de energia entre as duas fases. Por quê? Porque se tivesse uma fronteira, então elas não teriam contato, não teria equilíbrio. A partir do momento que eu tirar essa fronteira, ia começar essa parte de transição até chegar no equilíbrio. Beleza? E as propriedades vão ficar sempre iguais. Vamos definir, então, agora diagrama de fases. Diagrama de fases não é nada mais do que uma representação de equações que a gente tem e a gente trabalha com elas em forma de gráficos. Tá? Então, a gente vai falar mais aprofundado em relação a isso, mas diagrama de fases é todas aquelas propriedades termodinâmicas que a gente trabalha, normalmente são propriedades termodinâmicas intensivas, tá? Então, pressão e temperatura, por exemplo. E a gente também pode fazer gráficos com 3 propriedades, e aí a gente normalmente coloca a fração molar, tá? Que aí é a nossa propriedade extensiva. Então, lembrando, a gente consegue caracterizar todo o sistema a partir de um simples diagrama de fases. Por quê? Porque tudo que eu preciso para caracterizar um sistema são 2 propriedades intensivas e uma propriedade extensiva. A gente falou isso na aula passada. Se alguém tiver dúvida, manda aí e fala, professor, não lembro disso e tal. Como assim, 2 propriedades intensivas, extensiva, o que é intensivo, o que é extensivo, que eu explico, tá? Também, reforçando aqui, a fração molar para fase líquida, a gente normalmente utiliza X, também para fase sólida, normalmente é o X que a gente vai utilizar, e o Y é a fase gasosa, tá bom? E aí a gente vai definir, então, solubilidade e mediçabilidade. Por que eu vou definir isso? Porque a gente vai estar trabalhando com isso na próxima aula, né? A questão de solubilidade. Mas solubilidade não é mais do que o equilíbrio de fases entre 2 ou mais componentes, certo? Essa condição de igualdade, ela vai ser dada por potenciais químicos de soluto e de solvente, certo? Então, o potencial químico do meu soluto vai ter que ser igual ao potencial químico do meu solvente. É que nem se eu tenho um equilíbrio de fases entre líquido e vapor, o meu potencial químico do líquido tem que ser igual ao potencial químico do vapor. Professor, que porra que é potencial químico? A gente vai ver lá na frente, tá? Explicando direitinho que é potencial químico para vocês. Mas ele nada mais do que uma propriedade que ela foi desenvolvida para que facilitasse a compreensão da termodinâmica. Show? A gente vai entender bonitinho por que isso aconteceu. E o que é a mediçabilidade? Galera, não existe só um estado em equilíbrio, beleza? Então, se eu posso estar no equilíbrio mais estável e eu não estou,
eu estou em estado de meta-estabilidade. Eu estou quase estável, mas eu não estou no mais estável, certo? Porque o mais estável seria a menor energia possível, enquanto eu estou ali no segundo, terceiro, menor energia possível. Então, isso é o estado de meta-estabilidade. Então, qualquer coisa que aconteça aqui, eu posso influenciar muito o meu sistema e fazer com que ele precipite ou que ele vá para o estado de mais estabilidade. Então, às vezes, eu quero um polimorfo de um cristal, eu vou ter que manter ele numa zona de meta-estabilidade e alterar condições de temperatura e pressão para que eu encontre esse meu polimorfo e etc. Né? Então, há mais de um estado em equilíbrio, tem o nosso amiguinho aí falando que sim, beleza? Então, vai ter vários estados de equilíbrio, que normalmente a gente vai variar temperatura, pressão. Em casos de solvente soluto inorgânico, pH também é muito importante. Para questão de componentes orgânicos, não é tão utilizado, é a questão do pH. Mas ainda assim pode ser variada e pode ser medida, tá? Então, equilíbrio de fases, né? Vamos falar um pouco aí do nosso equilíbrio de fases. Galera, o equilíbrio de fases, ele vai ser simplesmente utilizado para resolver um problema utilizando temperatura, pressão e a composição do sistema. Então, imagina que a gente consegue relacionar todo um problema com várias propriedades termodinâmicas que a gente já viu na última aula, e a gente vai ver mais algumas nessa, utilizando apenas 3 informações principais. E como elas variam em relação à temperatura, a gente monta em seguida o diagrama de fases. Então, justamente para facilitar a nossa vida e não para ter mais o que estudar. Beleza? Então, é importante a gente entenda para que ele serve, para que a gente possa utilizar ele mais à frente e tenha menos trabalho. No estado, o sistema não tende a nenhuma mudança. Ou seja, a entropia, como a gente falou anteriormente, ela vai atingir o seu valor de máximo. Então, ela não consegue passar daquilo. Se a entropia não passa daquilo, a minha entalpia se mantém constante e a energia livre de Gibbs vai ser a mínima, certo? Então, a energia livre de Gibbs vai ser mínima. Quando a entropia for máxima, lembrando que Gibbs é entalpia menos entropia. Tá? Então, Gibbs, Gzinho, é entalpia menos entropia. Então, quanto maior a entropia, menor a energia livre de Gibbs. Tem equação mais para frente, a gente vai ver, mas entendo. Máxima entropia, mínima energia livre de Gibbs, vai ser o estado de equilíbrio de fases. Beleza? E também é importante a gente entender que a fração molar e a concentração não são forças motrizes. O que é a força motriz? É aquela força que vai fazer com que o sistema saia de um ponto e vá para o outro. Beleza? Então, se eu estou na água, por exemplo, qual que é a força motriz ali? É o empuxo. Então, a força motriz é aquilo que vai realizar o deslocamento. Então, por que fração molar e concentração não são forças motrizes? Porque não são elas que vão fazer com que o sistema se desloque para o equilíbrio de fases, tá? Como assim? Bom, seria idiota eu falar que o oxigênio ele é transferido do ar para a água até que atinge uma fração molar de 0,21 na água. Seria bem idiota, né, falar um negócio desse. Só porque eu tenho 21% de oxigênio no ar, eu tenho que ter 21% de oxigênio na água? Não é assim que funciona. Então, não é a fração molar nem a concentração que vão ser as forças motrizes, beleza? Porque se fossem, seria elas que iam realizar o movimento e quando elas encontrassem uma questão de igualdade, elas iriam cessar. Não é isso que acontece, beleza? Então, qual vai ser a nossa força motriz aqui? Vai ser o potencial químico, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? É por isso que ele foi criado para a gente. Então, isso aqui está errado. O oxigênio não vai para a água até ficar com 21% de oxigênio, beleza? Então, a gente vai relacionar agora as propriedades com a energia livre de Gibbs. Lembrando que Gibbs é um cara massa do século XIX, tá? E ele vai estabelecer que o equilíbrio de temperatura e pressão são uniformes quando Gibbs
for sempre a mínima. Porra, então Gibbs era uma pessoa que falou que quando ele for mínimo, vai estar em equilíbrio. E ele deu a porra do nome do parâmetro do nome dele. Sim, ele foi muito conhecido pela questão da humildade dele. Tá? Então, ele decidiu colocar o nome dele como energia livre de Gibbs, porque ele descobriu isso, e ele estabeleceu essa condição de equilíbrio. E o que é muito interessante, porque essa ideia de equilíbrio de temperatura e equilíbrio de pressão são nada mais do que um equilíbrio térmico e um equilíbrio mecânico. Né? O equilíbrio térmico é quando você tem a variação de calor, você vem através de calor. Se a temperatura não varia, então eu não tenho troca de calor, então é um equilíbrio térmico. Então, quem que é a força motriz do calor? Da transferência de calor? É a temperatura. Quem que é a força motriz para um sistema mecânico? É a pressão. É ela que vai fazer com que ele se desloque, né, e aumente ou diminua o seu volume. Beleza? Então, deixando essas questões de temperatura e pressão fixas no sistema de equilíbrio de fases, quem vai estar ali agora como força motriz, eu não vou falar que energia livre de Gibbs, tá? Mas vai ser o potencial químico que vai estar relacionado à energia livre de Gibbs. Beleza? Isso é muito importante, galera, porque é a partir da ideia de energia livre de Gibbs em excesso que a gente consegue estabelecer a ideia de equilíbrio, tá? E vai ser também daí que vai vir os modelos termodinâmicos que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Que é excesso? Excesso eu vou explicar para vocês na próxima aula, eu não vou entrar muito bem nisso, porque eu deveria, né, se fosse um curso completo de termodinâmica, não fosse só 4 aulas, etc., eu falaria para vocês sobre propriedades residuais, depois propriedades de mistura, depois eu entraria em propriedades de excesso, beleza? Como não dá para fazer isso, porque são poucas aulas, pouco tempo, então a gente não vai conseguir entrar, então eu só vou falar para vocês o que é a propriedade em excesso, o que é a energia livre de Gibbs em excesso, e a partir daí a gente vai desenvolver a próxima aula. A gente já vai ter alguma coisa em relação a isso nessa aula também, mas eu não vou me ater muito a isso. E a gente tem aqui a relação que eu falei para vocês, que é a energia livre de Gibbs, que vai ser G igual a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Né? Então, aqui a gente pode entender que quanto maior a entropia, quanto maior a entropia, menor vai ser a energia livre de Gibbs. Beleza? E aí aqui a gente vai entrar, então, na parte de potencial químico. A energia livre de Gibbs, parcial molar. Que porra é parcial molar, professor? É esse izinho que está aqui, ó. Beleza? Então, isso daqui quer dizer que é parcial molar. Por que essa porra é parcial molar? Porque quer dizer que se eu tenho mais de uma substância pura em equilíbrio, eu tenho uma substância pura em equilíbrio, em 2 fases. Então, ela vai ser parcial porque eu vou estar em relação só a uma fase ou a uma substância específica. Beleza? E o potencial químico, eles vão ser sinônimos, tá? É muito importante que eles vão ser sinônimos quando estiver falando de energia livre de Gibbs parcial molar, porque o potencial químico é uma coisa muito específica da substância pura, tá? Mas é exatamente ele que vai fazer com que haja o deslocamento, tá? Então, o que quer dizer μi igual a ΔG sobre ΔNi? Velho, potencial químico, ele vai ser a relação entre energia livre de Gibbs pelo número de mols de cada componente na mistura. E esse aqui vai ser o nosso potencial químico de cada componente da mistura. Beleza? É a partir desse potencial químico que a gente vai ter uma noção de como que meu componente vai se relacionar dentro da minha mistura. Então, é um conceito abstrato, tá? Você não consegue medir ele, você vai simplesmente calcular ele a partir das questões de entalpia, entropia, temperatura e pressão. Só que ele vai ser útil para o transporte de massa e ele literalmente é a força motriz que vai fazer com que o nosso sistema se movimente até chegar no equilíbrio, tá? Porque é muito legal, gente, que ele, como se fosse a temperatura em uma troca de calor, ele funciona exatamente igual no transporte de massa, tá? Exatamente igual. Então, ele é literalmente uma força motriz que você consegue ver o movimento dela perfeito, tá? Depois a gente vai ver que não é tão perfeito assim, quando a gente está falando de algumas outras coisas,
mas ele foi definido assim, o conceito dele é esse, e ele é muito importante porque a partir dele a gente conseguiu entrar na questão de equilíbrio, né? E esse TPNJ aí é simplesmente, eu deixei aqui explicado, porque tem gente que pode não saber, mas só indica que eles estão sendo constantes, tá? A temperatura é constante e o número de mols é diferente de 1. Como assim? Eu não tenho, esse N não é número de mols não, tá? Eu falei errado, galera, é o número de componentes, tá? Então, eu tenho mais de um componente, é simplesmente isso, tá? Então, a gente já entendeu que a gente precisa do potencial químico para a gente poder avançar no equilíbrio de fases. Tô correndo um pouco, galera. Também não consegui preparar uma aula tão interessante, tal, como eu gostaria, porque eu peguei o notebook sexta, não consegui trabalhar muita coisa sexta para aula, estava trabalhando nela ontem e hoje, estava trabalhando nela até começar, mas vamos fazer o nosso melhor aqui. Então, galera, a gente já viu que o potencial químico ele é muito importante, tá? Porque é ele que vai fazer com que eles entrem em equilíbrio e a gente vai ver como vai ficar as equações posteriormente, tá? Mas a questão do diagrama de fases, o que é importante a gente saber sobre o diagrama de fases? Bom, para uma substância pura ele é ridículo, né? Aqui a gente tem a pressão, a temperatura, o ponto crítico é o ponto em que ele pode ir para qualquer um dos lados, tá? Se qualquer alteração no sistema ocorrer, tá? E o ponto triplo, aqui é aquele negócio que vai estar junto com as três fases, beleza? Líquido, vapor e sólido. Com misturas binárias, a gente tem que entender uma coisa importante. Primeiro a gente vai ter nosso gráfico aqui em 3 dimensões, só que a gente normalmente vai trabalhar com ele em 2 dimensões, tá? Então, deixando eles aqui um pouco maior para a gente poder ver, entendam que isso daqui, ó, a gente vai ver num outro formato de gráfico, tá? E essa parte aqui, a gente vai ver nesse formato de gráfico, tá? Então, aqui a gente vai ter a pressão e a temperatura, e aqui a gente vai ter as fases e as frações de cada um dos componentes. Essa linha aqui, ó, imagina que é essa linha do componente puro. Então, vamos supor que a gente tem água e nitrogênio. Sei lá como que é o deles, mas vamos supor aqui. Então, imagina que aqui vai ser a água pura e aqui vai ser o nitrogênio puro, beleza? E aqui vai ser o ponto crítico entre os dois, e aqui eles vão estar em uma questão de mistura, beleza? Também pode ser uma substância pura aqui, e aqui a gente vai ter a substância pura variando com a temperatura ou composição e etc., como líquido, e aqui como vapor. Então, aqui vai ser a água líquida e aqui vai ser o vapor de água. Beleza? Mesma coisa aqui, só que esse sistema em 3 dimensões é muito ruim de se trabalhar. Então, a gente vai também ver aquela parte que a gente viu lá, que é aquele arco, né? Dessa forma aqui, que é o que a gente mais trabalha dentro da engenharia química, tá? Então, a gente vai ter as composições, a gente vai ter o vapor e o líquido, e aqui a gente vai ter em relação à pressão e composição, e aqui temperatura e composição. Qual que é o mais ideal? Os dois são interessantes. Se você tiver os dois, melhor coisa do mundo. Se não, saiba ler pelo menos um deles, tá? Mas, professor, o que eu consigo fazer com isso? Você consegue definir o ponto de orvalho do sistema. Que porra que é ponto de orvalho? Quando começa a liquefação, tá? Então, você tem lá um vapor e ele começa a condensar. Imagina que você está numa grama e aí vai ficando de noite. De manhã ela está quente, então ela está sequíssima, vai ficando de noite, vai esfriando o tempo. Quando você for lá passar a mão na grama, vai ter água, ela vai estar úmida, vai estar molhada. Por quê? Porque aquilo ali a gente chama de orvalho, certo? Então, isso é o ponto de orvalho, é quando você começa a condensar o seu vapor. E ali, no caso, a umidade, né, a água está condensando. No caso do D, beleza? Aqui está o D, galera. D, é o ponto de bolha, é como você começa a evaporar. Imagina que você tem água lá no fogão, você liga o fogão, ele começa a borbulhar, você fala que, pô, tá evaporando.
Por quê? Porque é o ponto de bolha, tá? Então, é isso. Não é muito difícil, ponto de Orvalho, ponto de bolha, só que é importante que a gente saiba, por exemplo, eu estou numa destilação. Eu tenho que saber qual que é o ponto de a temperatura em que um dos componentes vai entrar em ebulição. E esse é o ponto de bolha. Ou eu tenho que saber qual o momento em que um dos componentes vai entrar em liquefação, que é o ponto de orvalho. Beleza? E aí a gente também pode fazer cálculos para ver a composição, que é o que a gente chama de regra da alavanca. O que é a regra da alavanca? Gente, a regra da alavanca é nada mais do que essa equaçãozinha aqui, bem bestinha. Ah, professor, isso não é besta, para mim eu não entendo essa porra. Gente, vamos lá. Aqui é o Z, tá? Vamos pegar aqui esse ponto C. O que é uma alavanca? Vamos supor que eu tenho esses dois pontos aqui. Então, isso aqui vai subir, isso aqui vai descer, porque é uma alavanca. Então, se eu pegar o número de mols no estado líquido, onde está o estado líquido, galera? Líquido, vapor. Então, se eu pegar o número de mols no estado líquido, vezes Z menos X1, certo? Por que Z menos X1? Porque o comprimento dessa alavanca aqui é até C. Ó. Então, é o Z1 menos o X1 vezes o número de mols que eu tenho aqui. Beleza. E aqui vai ser o número de mols que eu tenho na fase de vapor, e aí vai ser o Y1 menos o Z1, que é esse comprimento que eu tenho nessa alavanca. Então, regra da alavanca. E essa alavanca, elas têm que ser iguais. Se é igual aos dois, você consegue descobrir a fração molar, ou o número de mols, ou esse Z aqui, que vai ser a questão de ponto crítico e etc., que você consegue determinar bonitinho para o seu sistema, tá? Então, não é difícil, tá, galera? Se alguém tiver dificuldade com isso, pode perguntar. É uma coisa bem básica mesmo, bem simples. E espero que vocês tenham entendido essa questão da regra da alavanca, porque é coisa que a gente mais utiliza quando a gente olha para um diagrama desses. E saber também se há uma questão de azeótropo ou não. Galera, o que é um azeótropo? Vamos lá, eu quero que vocês escrevam aí o que é um azeótropo. Vou esperar aqui. Bora, galera. Alguém escreve aí alguma coisa. O que é um azeótropo, galera? Ninguém sabe o que é um azeótropo. Tá, vamos lá. Bom, o azeótropo, ele vai ser quando a gente tem essa nozinho no diagrama de fases. Beleza? Aqui vai ser uma questão, um gráfico de pressão com a temperatura constante, e aqui vai ser um gráfico de temperatura com pressão constante. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que quando tiver um azeótropo de máxima pressão, ou seja, a pressão está lá no topo, a temperatura vai ser mínima. E quando tiver um azeótropo de mínima pressão, a temperatura vai ser máxima. E aí, a questão do azeótropo, na verdade, é a seguinte: ele vai ocorrer quando tiver alteração do coeficiente de atividade dos componentes. Como assim? Quando você consegue, a gente vai ver como calcular agora, tá? Mas como a gente consegue calcular o coeficiente de atividade para uma substância, a gente vê que ele muda. Então, ele vai estar positivo e do nada ele vai ficar negativo. Enquanto o do outro componente vai ser acontecer o inverso. Ele vai estar negativo e vai ficar positivo. Quando isso acontece, galera, é justamente porque houve a presença de um ponto de azeótropo, tá? E esse ponto de azeótropo, ele é muito importante a gente conhecer quando a gente quer trabalhar com um equilíbrio de fases para separação de misturas. Porque se eu tenho um ponto de azeótropo, eu tenho que contornar aquele ponto para poder separar os meus componentes. Show?
Bom, supondo que o sistema esteja em equilíbrio líquido-vapor, vamos falar de fluidicidade agora, a relação é válida, tá? Potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do vapor, com I igual a 1 até I, certo? Então, o potencial químico é esse mizinho aí que está escrito. Então, o que ele está dizendo? Que ele só vai estar em equilíbrio quando os dois potenciais químicos, tanto para o líquido quanto para o vapor, forem iguais, tá? E aí, a partir de uma relação que a gente tem, né, para isso aqui é nada mais do que uma relação de Maxwell, tá? Desenvolvida aí para potencial químico. Aliás, relações de Maxwell são muito fáceis. Se alguém tiver dificuldade aí, manda uma dúvida que não vai ter problema, que eu explico para vocês. A gente não vai ver elas aqui, tá? Mas é a coisa mais simples possível. Mas vamos ver o seguinte: quando eu tenho aqui a pressão, quem que faz contraposição direta com a pressão é sempre o volume, certo? Então, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão, né? Vamos pensar num êmbolo. E a mesma coisa vai acontecer com a temperatura e a entropia. Tá? Elas também vão ser diretamente proporcionais, aqui com a entropia sendo negativa. Tá? Então, se eu estiver trabalhando com pressão, o contraposto dele vai ser volume. Se eu estiver trabalhando com temperatura, o contraposto dele vai ser a entropia. Para fazer esse tipo de entender o que é a fugacidade, a gente vai ter que partir da nossa equação aqui em relação à pressão e o volume. Por quê? Porque, gente, o potencial químico ele vai estar relacionado com a pressão, tá? Só que a pressão é o inverso do volume. E quando a gente vai entender essa questão, a gente acaba vendo que quando a pressão tende a zero, o volume tende a infinito e o potencial químico vai também tender ao infinito, por causa de como as relações ficam postas no final. Não vou precisar aqui para vocês a equação, não tem necessidade disso. Mas entendam que o potencial químico ele vai tender ao infinito quando a pressão tender a zero. E por isso a gente não trabalha com um potencial químico, necessariamente dito. Por quê? Porque a variação dele é muito grande e não é usual, não fica interessante a gente trabalhar com ele. Então, concorda que é complicado trabalhar com alguma coisa que tende ao infinito toda vez que a gente vai trabalhar com ela? Bom, concordamos, o cara que tentou fazer isso tá todo sujo aí e não conseguiu resolver a porra do problema. E aí a gente vai lá e define o conceito de fugacidade. Porra, então alguém foi lá e definiu fugacidade. Foi, porque fica muito mais simples de trabalhar. Por que fica mais simples? Porque o cara foi lá e falou que quando a pressão tende a zero, a fugacidade tende a zero. Beleza? Então não tem segredo. Quando a pressão vai tender a zero, a fugacidade vai tender a zero. Então, o que é a porra da fugacidade? A fugacidade, ela é uma propriedade abstrata, beleza? Que ela é derivada de ajuste matemático do potencial químico para ter uma relação direta com a pressão. Vamos definir a fugacidade assim, beleza? E aí, não vai ficar mais fácil? Do que eu trabalhar com o negócio que tem de infinito, ou vou trabalhar com o negócio que tem de zero? Qual que é mais fácil? Né? O negócio que tende a zero. Todo mundo que já fez cálculo 1 sabe que é horrível quando o negócio vai para infinito. Então, aí tem um cara muito mais tranquilo na vida que usou a fugacidade em vez de usar o potencial químico. Então, a gente vai sempre em busca da fugacidade. Então a fugacidade também é força motriz. Gente, a força motriz é o potencial químico.
tá? A fugacidade é simplesmente um ajuste matemático que facilita a interpretação numérica. Certo? Então, para um gás real, a gente pode dizer que a variação da energia interna é igual à variação da energia livre de Gibbs, que vai ser nosso RT ln da pressão. Tá? Isso aqui vai vir lá da PV/NRT, faz os ajustes necessários, e a gente vai chegar nessa equação. Beleza? Lembrando aí que ele está fazendo a relação direta entre potencial químico e energia livre de Gibbs. E isso vai ser exatamente igual a RT vezes a variação do nível da fugacidade. Porra, como assim? Eu só mudei a pressão para fugacidade. P é pressão, F é fugacidade. Certo? Então, essa é uma relação direta, tá? Quando o gás é ideal. Quando o gás é real, a gente vai ver que o limite, quando a pressão tende a zero, que o limite de F sobre P, quando a pressão tende a zero, isso vai ser igual a 1. Tá? Porque a fugacidade vai estar junto ali da pressão. Tá? Então, isso não vai ficar ao infinito, como seria o caso se fosse o Mi, né? Se fosse o potencial químico. Bom, então a gente pode falar que a fugacidade para um gás real é C vezes P, onde P é a pressão atual do sistema e C é é o valor que a gente vai multiplicar a pressão para poder encaixar com a fugacidade atual. Ou seja, então é a fugacidade real. Vamos falar que o C é um parâmetro de ajuste da pressão. Tá? Então, sei lá, você pode multiplicar ele por 0,08 e aí vai ficar mais correto o valor dela. Então, é simplesmente um termo de ajuste. Só que a gente tem que entender que em misturas, a fugacidade, ela ainda é complexa. Professor, por que tem a porra de um chapéu no F? Você está errado essa merda. Não, é português, é matemática. Então, esse chapéu aí é simplesmente para indicar que é a fugacidade de uma mistura, tá? Enquanto o F normal, uma fugacidade de uma substância pura. Então, ele ainda vai ser muito complexo você trabalhar com essa fugacidade ou trabalhar simplesmente com ela, certo? Então, para facilitar e fazer diferentes cálculos, a gente vai adotar o coeficiente de fugacidade. O que é o coeficiente de fugacidade? Que é o coeficiente de fugacidade? Vai ser a fugacidade do componente puro, que é o FI, sobre a pressão. Ou, né, aí vai ser a questão da mistura, vai ser a fugacidade do componente puro na mistura, vai ser igual a fugacidade do puro na mistura, sobre YI vezes P. Esse YI vezes P é porque vai ser a pressão específica do componente puro. Tá? Então, vai ser a pressão que o componente puro exerce no sistema. Por isso que a gente multiplica pela fração molar do gás. Tá? Então, resumidamente, a gente pode falar que a fugacidade da mistura, no caso do vapor, vai ser igual à fração molar vezes o coeficiente de fugacidade do vapor na mistura, do componente puro, vezes a pressão. E ainda a gente pode falar a mesma coisa para o caso do líquido, tá? Gente, tem muita equação aqui, não é nada muito complexo, tá? A gente vai ver que é bem tranquilo isso daqui. Mas entendam o seguinte, a fugacidade, a gente vai trabalhar principalmente com essas equações aqui, ó. Essa equação primeira e essa equação segunda, tá? E essas relações aqui, elas existem, tá? Isso aqui, na verdade, simplesmente joguei para cá, certo? Isso aqui, ó, você multiplica isso aqui, você vai ter essa relação que também é válida tanto para o líquido quanto para o vapor. A gente vai poder usar isso para o sólido? Não. Bom, mas, gente, é complicado, tá? Por quê? Não só a fugacidade é importante, como também a coeficiente de fugacidade é importante. Só que nenhum dos dois vai ser usual para quando a gente for trabalhar com líquidos e sólidos. Então, para isso, a gente vai definir o que é o coeficiente de atividade. Tá? Então, a fugacidade e o coeficiente de fugacidade
são muito mais utilizados quando há gases no sistema. E para o equilíbrio líquido-líquido e sólido-líquido, é mais comum a gente utilizar o conceito de coeficiente de atividade. E, por definição, né, o coeficiente de atividade é esse gama aí, aqui, tá? Que vai ser a relação da fugacidade da mistura do componente I sobre a fração molar do componente I, lógico que está o X já, tá? Porque é para líquidos ou sólidos, e vai ter a fugacidade com esse zero aqui, ou seja, é a fugacidade no estado padrão ou estado de referência, tá? Esse estado padrão ou de referência pode ser com uma temperatura e uma pressão adotadas para eles, tá? Então, tipo, tá 25 graus ou 25 ou 20 com a pressão à altura do mar, ou pode ser para diluição infinita, tá? Que a diluição infinita é quando isso aqui vai para o infinito, tá? O coeficiente de atividade vai ser para o infinito, e aí você consegue calcular a fugacidade de referência mais fácil. A gente vai fazer isso na próxima aula. E aí também a gente vai usar a relação de que o Ln de gama I, ou seja, o logaritmo neperiano do coeficiente de atividade do componente puro, vai ser a relação da energia livre de Gibbs média molar do componente puro em excesso sobre RT. Caralho, professor, você falou em grego, tem uma equação pequena aqui, você demorou meia hora para falar o nome dela. Gente, isso daqui é energia livre de Gibbs em excesso, tá? Não se preocupem com isso, beleza? Vocês nunca vão calcular isso daqui. Isso aqui vocês nunca vão calcular, vocês vão calcular o Ln de gama I, tá? Só que isso daqui a gente consegue utilizar as propriedades termodinâmicas para encontrar uma equação que faz a referência a isso. E então, a gente elimina isso daqui e calcula simplesmente o coeficiente de atividade, tá? Mas para quem tem curiosidade de saber de onde vem Gibbs em excesso, ele é simplesmente o Gibbs real, de sistema real, menos a energia de Gibbs do sistema ideal. Então, imagine que você tem um sistema real, um sistema ideal, você subtrai os dois, você vai ter um termo ali que vai estar excedendo o que realmente era necessário. Então, vamos lá, o Gibbs real deu 100, o Gibbs ideal deu 80, então o real ultrapassou 20 do ideal. É isso aqui, tá? E aí você consegue fazer essa relação para o coeficiente de atividade. Por quê? Simplesmente porque o coeficiente de atividade, ele tem aqui a explicaçãozinha bonitinha de como a gente vai definir ele, mas ele é quanto que uma substância vai influenciar dentro da mistura. Quanto que um componente puro, em relação à sua concentração, influencia dentro da mistura. E quando a gente faz essa comparação, a gente entende que se eu tenho alguma coisa em excesso, esse excesso que vai estar me relacionando exatamente o que eu tenho a mais no sistema que está fazendo com que ele não se comporte de maneira ideal. Então, a gente vai pegar o excesso para poder definir como vai ser o comportamento real dele, tá? Então, assim, a gente vai chegar na equação, que é o coeficiente de fugacidade da mistura para a fase líquida. Aí vai ser o X, porque, como a gente já falou, é equilíbrio líquido-líquido ou sólido-líquido. Coeficiente de atividade e a fugacidade. Beleza, fugacidade aqui no estado padrão. Tá? Gente, é isso. Tá? E a gente vai ter aqui a forma mais habitual da gente trabalhar. A gente está falando de equilíbrio líquido-vapor. Então, no equilíbrio líquido-vapor, a gente vai igualar as duas. Então, isso daqui é a fugacidade da parte do vapor. Isso daqui é parte da fugacidade do estado líquido. Mas, professor, essa equação aqui tem esse F aqui, do estado padrão, e aqui a gente tem essa porra aqui, que é de fugacidade, a coeficiente de fugacidade na saturação e a pressão na saturação. Gente, isso daqui é a fugacidade no estado padrão, tá? A fugacidade no estado padrão vai ser a mesma coisa que o coeficiente de atividade na saturação vezes a pressão de saturação, tá? E aqui a gente vai ter a nossa definição do que é coeficiente de atividade.
que nada mais do que uma propriedade abstrata que dá a ideia da atividade de uma substância em relação à sua concentração, tá? Então, tá aí definido, essa definição é importante e ela vai ser cobrada de vocês no questionário, beleza? E aí, aqui eu preparei uma questãozinha para a gente não ficar só com equações jogadas, né? Vamos lá. Então, calcule a fugacidade da água líquida a 100 bar e a 300 graus. Para a água líquida, essa temperatura tem aqui o volume específico, né? Molar, a pressão de saturação, a fugacidade da saturação, que é o que a gente estava falando lá, que é o coeficiente de saturação vezes a pressão de saturação. E também ele quer saber o coeficiente de fugacidade da fase líquida. Bom, vamos pegar o que ele está dando para a gente. Então, a gente vai ter uma pressão de 100 bar. A gente vai ter uma temperatura de 300 graus. Que vai ser a mesma coisa aqui. 573 Kelvin. Vai ter o volume específico molar, que é 25,29. Vai ser uma vírgula. Show? Eu já vou colocar aqui a vírgula no lugar certo, porque ele tem que dividir ele por 10 para ele poder ficar na questão certa. Show. A gente tem a pressão de saturação. Vou colocar só essa aqui, porque é um de digitar escrever. 35,93. E a gente vai ter a fugacidade, saturação da água. Meia sete. Quatro, dois. Gente, primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês desse problema. Ele me deu a pressão atual, deu a temperatura atual, me deu o volume específico molar. Tá. Isso aqui é importante, porque a gente não vai poder usar a equação tradicional. A equação tradicional é essa. Para a questão da fase líquida, né, que você tem fase líquida no equilíbrio ali, vai ser essa equação aqui. Mas, como tem essa variação de pressão em relação à pressão de saturação e tal, ele pode estar querendo, ele vai estar querendo, tá, eu sei disso, ele vai estar querendo que a gente encontre o valor que foi ajustado dessa pressão de saturação. Então, a gente não pode desconsiderar o fator de point. O que é fator de point, professor? Você não explicou. Gente, o fator de point é esse negocinho aqui, bonitinho. Tá. E ele vai entrar aqui, beleza? Tanto desse lado, quanto desse lado. Só que, normalmente, para líquidos, ele pode ser desconsiderado. E para gases ideais, ele é sempre desconsiderado. E gases reais, com a pressão perto da pressão de saturação, né? Essa pressão aqui, próximo da pressão de saturação, ele também é desconsiderado. Por quê? Porque isso aqui vai zerar, tá? Mas nesse caso, eles querem que a gente utilize o fator de point,
Porque senão seria simplesmente esse valor aqui, a gente vai ver que seria exatamente isso daqui. Tá? Então, eles querem que a gente utilize, e é bom também porque eu já explico para vocês que existe o fator de point, e quando a gente for trabalhar numa empresa, a gente tem que levar em consideração, tá, gente? A gente não pode desprezar. Por quê? Porque às vezes ele pode fazer diferença no sistema, e essa diferença pode vir a causar catástrofes, né? Então, é primeiro a gente considerar, se não fizer diferença, tudo bem, se fizer diferença, a gente está calculando ele para isso. E a gente vai estar também trabalhando com Excel, vai estar trabalhando com plataformas com cálculos rápidos, não vai ser uma equaçãozinha básica dessa que vai atrapalhar o nosso dia. Tá? Então, a equação, primeiro ele pede para a gente calcular a fugacidade do líquido. Então, a fugacidade, deixar igual como eu apresentei ali, a fugacidade vai ser igual a xi. Ó, a gente não tem um coeficiente de atividade, e ele não tem a padrão. Então, a gente vai ter que usar não essa daqui do líquido, mas essa daqui, ó. Beleza? Então, aqui vai ser o coeficiente de fugacidade. E a pressão. E agora, o fator de point. Então, aqui é P de saturação. Aqui é a pressão. Aqui vai ser V. Sobre R. Certo? É isso aqui mesmo. Tá, e tá aí a questão do fator de point. Bom, essa aqui é a nossa equação, tá? Que a gente vai utilizar para resolver o problema. Só que a gente precisa desse valor aqui que a gente não tem. Quem que a gente tem? A gente tem a fugacidade de saturação da água. E como é água, o coeficiente de atividade da água vai ser na saturação dela, tá? Porque é água pura, então é saturação. Então, esse coeficiente de saturação aqui vai ser o mesmo que esse coeficiente da água aqui, da fase líquida. Porque a água está na saturação, porque não tem fase nem sólida nem líquida. Então, a gente vai simplesmente usar isso daqui, ó, para calcular esse coeficiente. Então, vai ser o I na saturação, vai ser 67,42. Sobre a pressão de saturação. Fazendo esse cálculo aqui rapidinho. Como sempre, não calculei essa porcaria antes. É 785. Bom, com esse valor aqui e esse valor aqui, eu vou até tirar esse S, que vai confundir a cabeça de vocês. O S daqui é da saturação, tá? Não é fase sólida, não. Mas ele vai ser o mesmo que o líquido. Porque o líquido está na saturação, tá? Não tem, como disse, não tem nem fase sólida e nem fase gasosa. Então, para calcular isso daqui, eu só tenho água. Como eu só tenho água, isso aqui vai ser 1.
Isso aqui eu já obtive. A pressão é a pressão do sistema. E aqui a gente tem o exponencial. Então, a fugacidade na fase líquida vai ser o que a gente já calculou, vezes a pressão do sistema, vezes o exponencial, do V sobre RT, vezes a nossa pressão menos a pressão de saturação. Gente, quando a gente calcular isso daqui, a gente vai ter ó, a pressão do sistema é essa daqui, tá, galera? O 100. Essa daqui é a pressão de saturação. A temperatura tem que ser em Kelvin. E a pressão você pode usar em bar, não tem que colocar o 10 a quinta não, tá? Tá. Aqui é a pressão de saturação que a gente vai estar usando porque é tudo na saturação, tá? E aí a gente vai ver que vai ficar muito próximo disso daqui, porque seria a mesma coisa de usar isso daqui, tá? Essa equação aqui, só que corrigindo com um fator de point. Então, o resultado é 67, 96, tá? E aqui é bar. Fugacidade tem a mesma... Fugacidade tem a mesma unidade da pressão. Show? Então, tá aqui o coeficiente de fugacidade, tá? Vou até deixar isso aqui mais bonitinho.
E esse aqui é a fugacidade da água líquida. Beleza? E aqui, galera, eu trouxe para vocês uma coisa que eu não apresentei na última aula, tá? Mas é só uma questão que são as equações fundamentais da termodinâmica. Então, a gente vai ter todas as relações possíveis. Isso daqui é a relação de potencial químico, tá? Então, também está aqui para vocês. Na maioria das vezes, vocês podem cancelar. E essas relações aqui, sem essa parte do potencial químico, são válidas, tá? E a maioria delas, vocês partem da... Você consegue chegar a partir da relação de Maxwell. Então, é legal vocês terem isso. Então, está aqui no material de vocês, tá? Todas as equações fundamentais. Lembrando que a gente vai ter essa relação, tá? Aqui é a energia de Gibbs residual e aqui é a em excesso. Aqui vai ser o coeficiente de atividade e aqui é o coeficiente de fugacidade, tá? E as equações aqui do coeficiente de atividade com as equações abrangentes, né? E aqui uma simples relaçãozinha também que a gente pode fazer em relação às propriedades termodinâmicas. Tá? Aqui eu trouxe mais algumas equações. Como eu disse, gente, essa aula é muita equação, tá? O que importa para mim é que vocês entendam o que é fugacidade e o que é coeficiente de atividade e o que, porras, é um equilíbrio de fases e quando sei que um estado está em equilíbrio ou não e como que eu meço isso, certo? E quem que é a força motriz dele, que é a potencial químico. Beleza? Então, aqui eu também deixei meu contato, porque, enfim, tá aí para vocês. E é isso aí. Se alguém quiser falar comigo, quiser tirar dúvidas, não tem problema, tá, galera? Alô? Ana? Oi, professor? Oi? A Ana, ela tá com um probleminha na internet dela, então eu tive que entrar com o e-mail dela, tá? Sem Então acho que problema. a Ana não consegue te responder. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida, galera, para mandar pro professor? Pode mandar no chat. Tá todo mundo escutando, né? Tá todo mundo aí ainda, né? Ah, então tá bom. Então, gente, a aula de hoje ela foi realmente muita equação, muita coisa do gênero, mas se alguém tiver dúvidas, pode perguntar aí agora, senão a gente pode partir para um encerramento. Vocês que sabem. Tirou alguma dúvida no exercício, no exercício da semana passada também? E aí, galera? Eu acho que eles não estão com dúvida, não, professor. Também tô achando que não. Bom, gente, então vamos encerrar. Obrigado pela participação de todos. Espero que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida aí no ar. A aula que vem a gente vai entrar na parte de modelos, então esse entendimento do que é o coeficiente de fugacidade e atividade é importante aí. Beleza? Eu sei que é domingo, tá, galera? 6 horas da noite no domingo, tanto é que eu fiz a aula só de 1 hora. E eu sei que é cansativo, tá? Mas tudo bem, então, vamos encerrar aqui. Obrigado pela participação de todos e até quarta-feira. Obrigada mais uma vez, Gabriel. Vou enviar lá no grupo o link de presença do formulário para todos preencherem.
E lembrando, então, que a gravação da aula também estará lá no nosso canal do YouTube, caso perdeu o comecinho ou o finalzinho. Então, mais uma vez, muito obrigada, Gabriel, e até quarta-feira. Opa, tchau, tchau.